Olá, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu sou o pastor Eliésio Pereira. Nós estamos chegando para mais uma escola bíblica. Nós estamos no campo de Suaçurã, na Assembleia de Deus, Ministério Templo Central. Estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Lembrando que nós faremos um resumo da lição de número 11 e iremos aprender sobre os atributos da unidade da fé. Quais são os atributos da unidade da fé? Humildade, mansidão e longanimidade. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica. O textual está em Efésios capítulo 4, versículo 1, onde assim está escrito: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor Jesus, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática, a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4, e em Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao versículo de número 12. Lembrando que nós estamos fazendo um resumo da lição, tá? Então você lê aí na sua revista o texto bíblico em classe, ok? E essa lição de hoje, amados, ela tem objetivos. Quais são eles? O primeiro objetivo da lição é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Segundo, enfatizar que a mansidão ela produz crentes que promovem a paz e a reconciliação. E terceiro, frisar que a longanimidade ela capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Olha que coisa boa. Então, vamos introduzir a nossa lição de hoje, entendendo que, após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo Paulo ele passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Ok? Então, nessa lição, nós vamos estudar as virtudes fundamentais. Quais são elas? Humildade, mansidão e longanimidade. Essas virtudes são as virtudes que levam a igreja a viver uma perfeita unidade, conforme a palavra de Deus, tá? E a lição tem um ponto central, que é a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, da mansidão e da longanimidade operado em cada crente. Glórias a Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto, lembrando para você que nós estamos fazendo uma síntese da lição e lembrando também que se você quiser melhorar a sua aula aí na sua igreja, você pode usar os slides que nós estamos usando aqui. No final nós deixaremos o link do site para que você possa entrar e aproveitar os slides, ok? E ter uma aula abençoada aí na sua igreja com os seus alunos. E se você gostar da nossa aula também, curte na nossa página, dá o seu ok, isso vai nos ajudar. Então, o primeiro ponto, para haver unidade é preciso o quê? Humildade. E o que é humildade? A humildade ela é uma virtude indispensável, imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Que espera-se que os crentes eles sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles haja humildade. E aí nós vamos para o primeiro ponto, o primeiro subponto, que é o modo digno do viver cristão. Olha o que é interessante, é que o apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno
da vocação. Andar de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária, ela deve compreender a chamada que nós recebemos para ser membro do corpo de Cristo, né? Que é a igreja, ok? Então, e o que nós precisamos fazer? Desenvolver essa unidade. O apóstolo Paulo ele vai apresentar três virtudes que são essenciais. Quais são essas virtudes? Primeira, humildade. Segunda, mansidão. E terceira, longanimidade. E a gente vai acompanhar cada uma delas. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Muito pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Isso era o que consideravam os pagãos, né, com relação à humildade. Olha só, na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. É isso que Paulo mostra quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6 e no versículo de número 7. Então, o nosso Senhor Jesus, ele lavou os pés dos apóstolos, dando um exemplo de quê? De humildade. Porque o lavar os pés na antiguidade era um serviço humilde. E quem fazia isso eram os escravos. Quando as pessoas chegavam na casa dos seus senhores, eles vinham com uma bacia, lavavam os pés das pessoas. Então, o lavar os pés era realmente um serviço do servo, do mais humilde da casa. E Jesus dá esse exemplo de humildade. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, não. Sim, de uma ação que conhece e reconhece a importância e o valor do outro. Isso é o verdadeiro exemplo de humildade. E aí, Filipenses 2:3 diz: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo realmente o transforme. Só tem essa atitude realmente aqueles que são transformados pelo Espírito Santo. Sintetizando o primeiro ponto, entendemos que a virtude da humildade ela é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes, eles se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Ok? Segundo ponto, para haver unidade é preciso mansidão. E aí a gente vai aprender sobre isso. Por quê? Porque a virtude da mansidão, ela produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos promovidos, né? Aliás, promovendo paz e conciliação. Aonde eles fazem isso? Na igreja local, onde eles congregam. E o primeiro subtópico do segundo ponto, nós vamos aprender sobre mansidão. Olha só, a palavra mansidão, ela transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência, ok? Essa qualidade, ela é listada quando ela é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Quando você olha para Gálatas, né, capítulo de número 5, versículo 22, você vai encontrar ali a conjuntura do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glórias a Deus. Então, o termo indica moderação nas ações, bom trato com os semelhantes e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo. Olha só, o Senhor mesmo disse: Aprendei de mim,
pois sou manso e humilde de coração. Segundo tópico, grandes exemplos de mansidão. Onde é que nós vamos encontrar esses grandes exemplos de mansidão? E aí nós temos dois personagens que trazem para nós esse exemplo de mansidão. Quem são eles? Moisés e Jesus Cristo. O primeiro, Moisés, foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. E essa reputação deu-se em virtude de ele, como legislador, entre outros aspectos, não revidar e nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Isso moldou essa virtude na vida de Moisés. Nessa mesma perspectiva, nós vemos Cristo, ele manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante o seu julgamento, ele não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim, nós temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Está aí um bom exemplo, ou melhor, dois bons exemplos, né? Moisés e Jesus Cristo. Terceiro tópico, a verdadeira mansidão. Olha, pessoas com essa virtude, elas são disciplinadas, elas são capacitadas e elas são perseverantes, tá? Então, elas não revidam os maltratos sofridos, elas não se apressam a emitir juízo, elas não cedem às provocações e nem dão espaço para ressentimento. Isso é a verdadeira mansidão. Então, essa virtude, ela não significa fraqueza ou inferioridade. Assim, mansidão trata de quê, gente? Da submissão do homem para com Deus e com a sua palavra. Ao contrário, indica o mais seguro controle emocional. É o Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio em cada pessoa. Ok? E aí, o quarto, nós vamos ver a questão da mansidão, que pressupõe conciliação. Glórias a Deus. E aí, o comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão. Mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias que sejam adversas. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso ele desapareceria, né? Em lugar do sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Glórias a Deus. Vamos sintetizar aí o segundo ponto, entendendo que a mansidão ela também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos, eles são pessoas pacíficas, impedem a proliferação de conflitos na igreja que eles congregam. Aleluia. E aí nós vamos para o terceiro e último ponto. Para haver unidade é preciso longanimidade. Vamos entender o que é longanimidade. A longanimidade ela tem o sentido de paciência, de tolerância, de constância, tá? Então é mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, conforme Gálatas 5:22. Suportando os erros dos outros e as adversidades da vida, são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como um Deus longânimo e tardio, tardio em irar-se. Amém? Então, o exercício da paciência, ele requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo Jesus. E aí o segundo tópico, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, irmãos, nós nos deparamos com múltiplas situações
de hostilidades, né? São nesses momentos hostis, conflitosos na igreja, que nós devemos suportar uns aos outros. Suportar uns aos outros em amor. É isso que a palavra nos instrui e nos ensina. E terceiro, o perdão como uma premissa do amor. O amor ele é um atributo divino. Quando o apóstolo João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 8, ele vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, o amor, ele é um atributo divino, principal aspecto do fruto do Espírito. Ele é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratado. É a empatia que nós fazemos. Aí Jesus fala isso e Mateus escreve lá no capítulo 7, no versículo 12. Portanto, o que vós quereis que os homens vos façam, o que é que você faz? Fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. A Bíblia nos ensina todas as formas de amarmos, ok? Então, amados, desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo, ela deve ser mútua, isso é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Então, quando esse estilo de vida ele é adotado pelos crentes, acaba-se a disputas na igreja. Olha que coisa linda, né, que o apóstolo nos ensina, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas nas igrejas. Vamos sintetizar esse terceiro ponto para finalizar a nossa aula de hoje. A longanimidade ela é qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Isso é uma verdadeira virtude. Vamos concluir então a nossa lição. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Quais são elas, né? A humildade que fortalece a unidade, e a mansidão que gere os conflitos, e a longanimidade que suporta os erros alheios. Então, quando os crentes vivem essa virtude, as dissensões, aliás, elas desaparecem e o nome de Jesus é glorificado. Então, precisamos viver todos os momentos da nossa vida tentando glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas. Eu espero que tenha ajudado a você na sua compreensão e você tenha aprendido com a nossa aula. Se assim aconteceu, eu espero você na nossa próxima lição, a lição de número 12, onde estudaremos a conduta do crente em relação à família. E finalizando a lição de hoje, eu quero aproveitar aqui para parabenizar todos os pastores que nos ouvem, que fazem parte do ministério que eu faço parte, ou de outros ministérios, ou da convenção da qual eu faço parte, da CONADEC e também da CGADB. 14 de junho, segundo domingo, se comemora o Dia do Pastor. Parabéns a todos vocês, pastores, que dedicadamente fazem a obra do Senhor, estão dedicados à seara do Senhor. Deus abençoe a sua vida, saúde, graça e paz. E se você gostou, pode usar os slides, nós vamos deixar a descrição para que você use os slides, visite o site, tá? Estudos Bíblicos e ebd.blogspot.com. Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome
de Jesus e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor para todos vocês.